Boa noite, gente. Boa noite a todos. Então, como o Fernando falou na oração, né? Que a gente possa levar no nosso coração tudo que vai ser passado aqui, que nós consigamos entender as mensagens que Jesus trouxe para nós nos encaminharmos, né? No sentido certo, no sentido correto. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho daquela passagem quando Jesus estava na cruz entre os dois ladrões, que ele falou para o bom ladrão, né, o Dimas, que é o São Dimas na Igreja Católica, que ele falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então nós vamos refletir um pouquinho sobre esse paraíso, tá? Como que a gente vai chegar, como é, né, a nossa trajetória até o paraíso. Então eu vou ler a lição, que é a lição de número 81 do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, né, pelo Espírito Emmanuel. E respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. À primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão por meio da simpatia particular. Mas não é assim. O mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição de paraíso. Noutra passagem, ele mesmo asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores. Inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos no imo do coração. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos porfiados trabalhos e às responsabilidades novas que lhe pesariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que daquele momento em diante o ex-malfeitor penetrará o céu. O símbolo é formoso e profundo e dá a ideia da infinita extensão da divina misericórdia. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro ante a verdade, mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Chegado a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, reconhecendo acima de tudo que com Jesus o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas excelsitudes do paraíso. Então essa é a lição que a gente vai estudar, tá? Então, em primeira análise do texto, nós temos a visão que basta nos arrependermos dos nossos erros e rogar perdão a Jesus, né, ou a Deus, que esses nossos erros do passado estão perdoados e podemos seguir em frente sem o peso do pecado, que a gente chama, né? Ou seja, com as nossas consciências decorrentes dos erros que nós praticamos. Então essa é a primeira visão que dá da lição, né? Que Jesus chamou aquele ladrão, bom ladrão, que se arrependeu na hora do Calvário ali, né? E a visão que a gente tem é que Jesus foi muito bom e ia levar ele direto para o paraíso, perdoando-lhe os pecados. Mas não é bem assim como diz a lição, né? Há religiões que ainda sustentam esse princípio, essa ideia de que basta a gente se arrepender e Jesus perdoar e está tudo certo. Então, dando a entender que basta a vontade de Jesus em nos perdoar, que todos os nossos erros são apagados, como num passe de mágica. Se assim fosse, seria de certa forma para nós uma bênção, mas sabemos que não é bem assim, né? A doutrina espírita nos mostra que para conquistarmos a nossa evolução, nós temos que ter o mérito e o aprendizado necessário para atingirmos
a tão sonhada paz e felicidade, né? Ou seja, a nossa consciência tranquila. Nós sabemos que não basta o nosso arrependimento e o perdão de Deus, o perdão de Jesus, porque esse perdão nós temos, até no ato do nosso erro. Deus já nos perdoa logo de cara, porque Ele sabe que a gente não está sabendo o que faz. Nós não sabemos o que fazemos quando nós estamos errando, porque nós estamos agindo contra nós próprios, né? Contra o nosso verdadeiro motivo de estar aqui reencarnado, que é a nossa evolução espiritual. Então, quando nós erramos, nós trabalhamos contra nós, principalmente. Tá? Então, se assim fosse, né, não teríamos o mérito, se Jesus perdoasse. Então, nós precisamos reaprender as lições, ter o mérito do aprendizado. Pois se assim fosse, né, não teríamos o mérito da conquista da paz interior e se nossos erros fossem apagados como num passe de mágica. É como se um aluno que não se esforçou em aprender as lições durante o ano letivo e ao final do ano o professor, com pena desse aluno, dá-lhe a aprovação. A gente acharia aí que o professor foi caridoso e tal, principalmente se é filho da gente, né? Fala, nossa, ele não estava muito bom, mas mesmo assim o professor passou. Mas isso daí é um erro, porque a base do aprendizado o aluno perde. O que vai acontecer? Mais para frente, ele não vai conseguir assimilar os outros aprendizados necessários. Assim é conosco na nossa vida. Se nós não aprendermos com os nossos erros, não ressarcirmos esse erro em forma de aprendizado, né? Porque a gente sempre pensa em ressarcir erro como castigo, e não é isso. Nós ressarcimos com o nosso próprio aprendizado. É esse o motivo da gente estar encarnado. O aprendizado que nós precisamos para a nossa evolução. Né? Então, se no caso Deus, Jesus, perdoasse os nossos erros e passasse em branco, a gente não ia aprender. Aí uma prova mais para frente, mais difícil, para que a gente possa evoluir um pouquinho mais, nós não teríamos condições de encarar. Nós não íamos suplantar essa prova. Não íamos conseguir passar por ela. Tá? Por isso, cada aprendizado no seu tempo. Como o aluno, né? Se não aprender a base, ele não vai conseguir passar pela próxima lição, que é um pouquinho mais difícil. Tá? Mesma coisa. Então, se não aprendermos com os nossos erros a ponto de ressarcirmos-los, teremos dificuldades maiores nos próximos aprendizados, como eu disse, né? Então, quando Jesus falou ao bom ladrão que este estaria no paraíso, não aboliu os seus pecados. Simplesmente lhe mostrou que já estava no caminho da redenção. Tá? Então, quando aquele ladrão se arrependeu, viu que durante a vida dele ele fez um monte de coisa que não podia, que não era o correto, que não estava de acordo com as leis de Deus, Jesus viu naquele ladrão o arrependimento sincero e principalmente a vontade de mudar. Porque não adianta a gente se arrepender e não querer mudar, não querer agir de outro modo. Se a gente sabe que errou no sentido, você pode até se arrepender e falar, puxa vida, eu fiz errado. Mas se você volta a fazer, você está cometendo o mesmo erro, você está desperdiçando aquele aprendizado. Você tem que mudar a tua atitude. Desde que você enxergou o que errou, mude. Tá? É esse o nosso propósito. Mas que lhe pesariam nos ombros, né, as responsabilidades da reabilitação. Assim, Jesus nos deixou a lição de que, por maior que for o nosso erro, teremos a chance do reparo para a nossa paz de consciência, ou seja, o nosso paraíso. Então, o que é o verdadeiro paraíso? É a paz de consciência. Nós podemos estar no paraíso aqui mesmo, encarnado. Não precisamos desencarnar para estar no paraíso. Basta a gente estar com a nossa consciência em paz. Você vive feliz, você vive com propósito. É? Então aí você está no paraíso. Quando o bom ladrão, né, que é o Dimas, né, o São Dimas da Igreja Católica, pediu a Jesus que se lembrasse dele ao entrar no paraíso, ele já tinha se arrependido de sua vida no erro.
pois viu sua mãe, a mãe do Dimas estava ao lado de Maria, mãe de Jesus, na hora do Calvário, né? E tocado no coração ao ver sua mãe chorando, arrependeu-se, tomado de dor. Porque a mãe dele, lógico, toda mãe quer que o filho caminhe, trilhe no caminho do bem. Então a mãe, durante a vida dele de erro, chamava atenção para que ele saísse daquela vida. E ele sempre achando que ali, ele fazendo aquilo, ele ia levar vantagem. Ele ia conseguir dinheiro mais fácil, mais dinheiro, né? Então ele roubava. Mas diante daquele momento que ele se viu num sofrimento extremo, e principalmente a hora que ele olhou na mãe dele, a mãe dele banhada em lágrimas por causa do filho que ia ali morrer na sua frente, né? Ele se tomou daquele arrependimento terrível, aquela dor no coração de ver o sofrimento da mãe que o ajudou, que tentou encaminhar ele durante toda a vida. Tá? Foi ali que bateu o arrependimento sincero nele. Por ele ver a mãe dele naquele sofrimento. Tá? Uma pessoa que só fez o bem para ele. Né? E ele estava ali pagando todo o bem que ela fez para ele com uma dor terrível. Né? E Jesus viu nele arrependimento sincero, que é o primeiro passo para a renovação das atitudes. Então, o nosso primeiro passo para mudarmos as nossas atitudes é o nosso arrependimento sincero. Né? O arrependimento sincero. Aquele que você realmente fala, puxa vida, eu errei mesmo, eu não quero mais fazer isso. Quando o arrependimento é seguido pelas palavras, eu não quero mais fazer isso, ele é sincero. Tá? Então aqui, como diz no texto, o símbolo é formoso e profundo e dá a ideia da infinita extensão da divina misericórdia. Né? Deus, Jesus, a espiritualidade, quando nos vê assim, nesse momento de arrependimento, fala, nossa, esse filho está tomando o caminho que precisa ser trilhado. Ele está entrando no caminho que Jesus deixou, né? Os ensinamentos de Jesus. Ele está querendo trilhar o caminho certo. O que acontece? A espiritualidade, amiga, vem para dar força para esse espírito, para essa pessoa. Então, toda vez que nós fizermos algo errado, não fiquemos nos martirizando pelo erro que nós cometemos. E sim reconhecendo esse erro e se voltando para a sua melhoria. Né? Então não adianta, tem gente que fica, ai meu Deus do céu, eu errei, ai que não sei o que eu fiz errado. Isso não adianta nada, você já se arrependeu. Agora é tomar o caminho certo. Por isso é muito importante nossos momentos de reflexão sobre a nossa vida, nossos atos, nossos pensamentos e sentimentos. Muitas vezes nós somos tocados num desses momentos de reflexão e tomados de arrependimentos e podemos mudar o rumo de nossa história, construindo, a partir daí, um novo começo, uma nova direção. Então, é muito importante que nós façamos, né, como eu sempre falo nas nossas reflexões aqui, né, que é importante que a gente faça todo dia, pelo menos uma vez por semana, você pare num lugar, no seu quarto interno, precisa ser o cômodo do quarto, no seu quarto interno, faça o seu silêncio interior e pense em tudo que você fez durante o dia, durante a semana, os seus atos, o que você fez de bom, o que você não fez. Aí você fala, mas qual é o parâmetro para saber se eu fiz de bom, o que eu fiz de bom ou não? O Evangelho de Jesus está aí. Se você ler e estudar o Evangelho, você vai saber o que você fez na direção do bem e na direção do não muito bom, ou do mal. Você tem parâmetros, foi deixado, Jesus deixou. Né? Então é importante essa reflexão, porque num momento desse, você pode se tocar e falar, puxa vida, eu estou errada nisso. Eu preciso mudar isso. Tá? Então é muito importante essa reflexão. É uma volta para si mesmo. É um momento que a gente dedica a nós próprios. Porque às vezes a gente dedica a vida toda da gente, sabe, para a parte material, para o trabalho, para tudo mais, né? Filhos e os afazeres de casa, os afazeres do trabalho. E você se esquece de você. É necessário que a gente tenha esse momento de reflexão que é para nós, é em nosso benefício.
parar, refletir, analisar, ponderar. E, quem sabe, né, se arrepender e voltar para a parte certa, né, para o lugar certo. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro ante a verdade, mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, né, como Dimas se rendeu aos desígnios do Senhor, né, tocado de sincero arrependimento e de boa vontade em seguir, né, o caminho do bem, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração. É o que eu falo, essa análise que a gente faz, né? Você para, analisa e vê onde você precisa mudar, o que você precisa fazer de melhor. Porque esse fazer de melhor, essa análise, não é para os outros não, é para a gente mesmo. Viu? Lógico que tudo que você faz de bom, reflete no outro, no seu próximo. Mas em primeiro lugar, o bem é para nós próprios. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 7, nas instruções dos Espíritos, no item 7, Kardec discorre sobre o dever, no tocante à moral, e já nos afirma que o dever é a obrigação moral, diante de si mesmo e dos outros em seguida. É o que eu falei agora, né? O dever é lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos mais elevados. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções dos interesses e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não têm repressão. Sabe por que isso? Porque esse dever é um sentimento, é da gente. É você que tem a noção do dever. É você que manipula, às vezes, o dever, colocando o seu desejo na frente. E é aí que a gente erra. Porque você coloca os seus interesses, quer dizer, você ressalta aí já o egoísmo. Tá? E você manipula, às vezes, o resultado daquilo, não dando muita importância. Você fala, não, mas isso não é tão grave assim. É grave, claro que é. Principalmente se atinge o outro. Né? Mas a gente manipula, porque é dentro de nós, ninguém vê. Você não dá testemunho para ninguém disso daí. É dentro de você. Por isso que é muito bom a reflexão. Que aí você pondera de você, com você, para você mesmo. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior. Ele o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. Né? Então, tudo que nos arrasta, que a gente tem como paixão, né, é um aguilhão mesmo, sabe? Que nos machuca, porque coloca os nossos interesses próprios em primeiro lugar. No materialismo, isso daí é o correto. Mas nós sabemos que, para o nosso desenvolvimento espiritual, esse não é o correto. Tá? Porque vai nos prejudicar. Ao invés de nós combatermos o egoísmo nosso, o orgulho, que é uma chaga que nós temos que combater, nós ressaltamos. O dever do coração fielmente observado eleva o homem. Mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Então, quando a gente quer saber se a gente realmente está fazendo certo em alguma atitude, principalmente quando envolve outras pessoas, é você ver se você está atingindo o seu próximo. É você ver que se troca a situação, que se coloca no lugar dele. Tá? Aí você vai ver se eu gostaria que fosse feito comigo. Se você falar, não, se fosse comigo eu não ia gostar, é porque você já não está agindo certo. Tá? Mesmo que você dê a desculpa, mas eu estou fazendo isso por causa daquilo. Não interessa, você está atingindo o teu próximo. E você também, se fosse analisar o teu próximo em relação a você fazendo a mesma coisa, você não ia colocar nada em consideração.
E nós colocamos para nós, né? Ah, mas é diferente. Não é diferente. Tá? Por isso, Jesus falou, ama o teu próximo como a ti mesmo. Por isso Jesus falou, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, faça ao teu próximo o que você quer que ele faça para ti. A partir da consciência que temos do mal que podemos gerar ao nosso próximo com nossas atitudes, é que o caminho do paraíso se descortina à nossa frente. Pois aí se revelam os sentimentos e atitudes que temos que combater em nós, sendo o egoísmo, o orgulho, vaidade, vingança e etc. E com esta conscientização, podemos trabalhar em nós a verdadeira caridade, procurando pensar, sentir e agir não somente em benefício próprio, mas sim enxergando que as necessidades do nosso próximo são tão iguais às nossas necessidades. Tá? Quando nós realmente enxergamos o nosso próximo, seja aquele familiar, seja um amigo, seja lá quem for, quando nós enxergamos que as necessidades dele são iguaizinhas à nossa, as nossas atitudes mudam. Tá? A gente não pode se colocar nem superior e nem inferior a ninguém. Nós somos todos iguais, filhos do mesmo Pai. Tá? Somos todos iguais, com todas as necessidades iguais. O que me machuca, machuca você, machuca você. Por isso nós devemos pensar 10 vezes, 1000 vezes, antes de pensar, de agir, de falar alguma coisa para o nosso próximo. Tá? Combater em nós mesmos, né? Sendo egoísmo. Assim também nos distanciamos do egoísmo, né? Não somente ao que se refere às nossas atitudes em relação ao próximo, como também sobre o que esperamos do próximo para conosco. Tá? Então aqui eu falo, quando nós esperamos do próximo para conosco, também aí nós erramos muito, porque às vezes fala, ai, aquela pessoa me decepcionou. A pessoa às vezes nem está sabendo que te decepcionou. O que decepcionou? Foi a expectativa que você criou em cima daquela pessoa. A gente cria expectativas em torno das pessoas. Você conhece uma pessoa, você cria uma visão daquela pessoa. Uma expectativa daquela pessoa em relação a você. Então, se essa pessoa não age de acordo com aquela imagem que você criou, você se decepciona com a pessoa. Às vezes a pessoa nem está sabendo daquilo, não está nem passando na cabeça dela. Ela não fez alguma coisa para te chatear, para te magoar de propósito. E você às vezes se chateou, se magoou, vira até a cara com a pessoa. Por quê? Porque você criou uma expectativa que não é a realidade. O problema não é da pessoa, o problema é seu. Foi você que criou a expectativa. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso também. Conhecemos as pessoas, nos lidamos, nos relacionamos com as pessoas sem criar expectativas exageradas, porque nós podemos nos decepcionar, mas não é com a pessoa que a gente se decepciona, é conosco, com a visão que nós criamos da pessoa. Tá? Então devemos sempre lembrar que quem caminha ao nosso lado está em aprendizado aqui como nós, com as mesmas necessidades, anseios, desejos, assim como nós. E se não queremos ser cobrados por ninguém, que não cobremos atitudes dos outros também. Ninguém gosta que alguém chegue e dá uma cutucada, cobre alguma coisa. Que direito nós temos de fazer isso também em relação aos outros? Nenhum. Tá? Por isso Jesus falou, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então o paraíso que sonhamos nunca é um acontecimento individual. Tá? A nossa felicidade real nunca se faz só com as nossas satisfações pessoais, né? A verdadeira felicidade é coletiva a verdadeira felicidade. O progresso também é coletivo, ninguém vai chegar à felicidade completa sozinho, ninguém. É coletivo esse sentimento, esse ato, tá?
Pensemos que nosso planeta só vai passar para o plano de regeneração quando todos que aqui permanecerem estiverem voltados aos mesmos ideais e sentimentos. Tá? A regeneração do planeta é coletiva, onde os sentimentos e atitudes de cada um interferem positivamente no todo. Tá? Só assim nós vamos alcançar um plano de felicidade. Esse plano de regeneração que a gente está esperando não vai depender só de mim, só de você, só de você. Vai depender do coletivo. Porque para a gente estar num grau de consciência mais avançado, esse grau de consciência tem que estar em todos, com todos. Um ou dois não vai fazer diferença. Vai ter que ser todos. Tá? Onde a participação de cada um some para o todo e esteja em uníssono com os novos propósitos que nós alcançaremos, né? Ou seja, a felicidade relativa que poderão alguns, né, alcançarem e os que aqui puderem permanecer. Então todos terão que estar vibrando numa faixa de pensamento e de sentimento mais elevado. Todos voltados para o bem. Nós sabemos, né, que quando a gente não está na mesma vibração, é como que um imã nos puxa para o plano de vibração em que estamos. Então, se nós estivermos num aprendizado, numa vibração superior, nós vamos alcançar o lugar daquela vibração. Isso quando a gente está encarnado e quando está desencarnado também, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, quando a Terra passar por plano de regeneração, os espíritos que aqui permanecerem encarnados e desencarnados vão estar naquele nível de vibração, condizente com aquele plano de regeneração. E os que não estiverem nesse plano, condizente com esse plano, vão ser puxados para outros planetas, outros orbes, com a vibração equivalente ao que eles estão. Tá? Então, se a gente quiser permanecer na Terra, que nós trabalhemos para sermos melhores, senão aqui nós não vamos ficar. Se a gente conseguir ultrapassar, né, o que é difícil, graças a Deus, se a gente conseguir ficar aqui. Né? Mas quem conseguir ultrapassar, como Chico Xavier, esses espíritos do Divaldo, né, esses espíritos mais elevados, com certeza vão para planos melhores. Ou vão vir trabalhar na Terra, nos ajudar aqui, né, quem aqui permanecer. Senão a gente vai ser puxado para um planeta de provas e expiações como nós estamos agora. E continuar o aprendizado, né, o que a gente chama de sofrimento. O aprendizado necessário. Então, como Deus nos deu o livre-arbítrio, né, a escolha é sempre nossa. Deus nos dá esse livre-arbítrio. Nós escolhemos o que nós queremos. Ele não interfere nisso. Ele só nos manda ajuda para que a gente consiga vencer cada vez mais. Mas a escolha é nossa. Se nós queremos melhorar ou não melhorar, permanecer estacionário, a escolha é nossa. Tá? E depois da escolha em trilhar o caminho do bem, vem a nossa necessidade da consciência tranquila. Então, para entrar no reino de Deus, teremos que pagar até o último ceitil, assim falou Jesus, para sermos merecedores do céu. Né? Então, quando o bom ladrão Dimas se arrependeu de todo o mal que praticou e pediu a Jesus que não se esquecesse dele ao entrar no reino de Deus, ele já ali assumiu consigo mesmo a responsabilidade da reparação daqueles erros que ele praticou, para ser merecedor desse reino que Jesus lhe prometeu. Tá? Como diz o texto que estamos estudando, chegado a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, ou seja, só pedindo, né, e rezando. Reconhecendo, acima de tudo, que com Jesus o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas vicissitudes do paraíso. Né?
Porque Jesus enxergou nele a boa vontade em mudar, em tomar o caminho certo. Tá? Então, eu lembro sempre, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ninguém chega ao paraíso, ninguém chega no reino de Deus senão por Jesus, que foi o nosso maior exemplo, né? Que nasceu aqui entre nós, que reencarnou entre nós. Ele nos deixou o caminho, a verdade e a vida para que nós seguimos e conseguimos alcançar esse paraíso que nós sonhamos. Tá? O seu evangelho de amor e luz é o nosso guia. Então é o evangelho de Jesus que pode nos guiar nesse caminho do paraíso. Tá? Esse é o recado, gente, que eu tenho para passar. Alguém quer fazer alguma observação? Eu queria. Por favor, Fernando. Mas eu me lembrei que eu li em algum lugar, não lembro agora, acho que foi que tem com o Sampaio que falou sobre o Dimas. Que o Dimas, na verdade, ele foi até considerado um bom ladrão, porque ele não aceitava o domínio de Roma, né? E roubava os coletores de impostos e devolvia o dinheiro para aqueles que foram tirados os impostos, né? Também. Eu não sei se isso é correto, mas se não me engano... Não sei, Fernando, não sei te dizer. Até por isso que ele foi considerado um bom ladrão, né? Que ladrão nunca é bom, né? A gente entende aqui como um ladrão porque ele se arrependeu, né? Enquanto o outro estava xingando a situação dele ali do lado de Jesus e ia morrer, o outro estava xingando até as últimas, né? Eu não queria estar aqui, não sei o que, estava revoltadíssimo. Ele não, ele ficou quieto, porque ele enxergou que ele estava ali porque ele tinha errado. Quer dizer, então por isso que a gente acha que ele é um bom ladrão. Né? E você vê até que na hora de escolher, por que não escolheram o Dimas então? E escolheram o Barrabás para fazer a escolha? Porque o Dimas prejudicava Roma. Também. Porque ele roubava os impostos para Roma. Pode ser. Eu não pesquisei essa parte. Mas aqui o que a gente vê, o bom ladrão aqui é porque ele se tocou, se arrependeu. Sim, claro. E estava disposto a mudar. Enquanto o outro estava super revoltado. O Barrabás estava xingando, morreu xingando. Bravo, revoltadíssimo por estar ali. Ele não. Ele reconheceu o erro e se propôs, né, dentro dele a mudar. Mas isso ele fez mais por ver o sofrimento da mãe dele. Da mãe, né? Tá? Aí ele reconheceu que ele tinha feito errado e que ele estava vendo o sofrimento daquela pessoa que só ajudou ele a vida toda. E tentou a vida toda tirar ele daquele caminho. Essa é a lição. Tá? Alguém quer fazer mais alguma observação, alguma pergunta? Se eu puder responder, se eu souber. Então, gente, eu vou ler aqui do livro da Meimei uma lição bonita para a gente encerrar. Chama Concerto de Bondade. Jesus, na luminosidade do novo dia, contempla a humanidade sofrida e inconsolável com as dificuldades que a atingem. O Divino Mestre não permanece inerte a contemplar seus irmãos sofredores. Visita-os chegando de mansinho, aclarando as ideias, aliviando o fardo, mitigando as dores e fortalecendo o bom ânimo, tal como prometera há mais de 2000 anos. Aceitem, pois, irmãs e irmãos, sua mensagem de bondade, que tudo transforma, a dor em despertamento, o infortúnio em oportunidade de renovação de conceitos, a enfermidade, correção de um Pai amoroso, justo e bom, que deseja nosso retorno ao equilíbrio e bom senso, como ovelhinhas diligentes do rebanho de amor. Contemplem o sol no poente, compondo um hino de gratidão ao Criador, e percebam a proteção contínua que chega na singeleza do capim que brota nos campos, nas gotas de água cristalina que jorra da fonte, no trinado dos pardais nos ninhos, no balbuciar do bebê no colo da mãezinha. Despertem sob o amparo da Mãe Natureza e tentem reprogramar a vida segundo as lições que o sublime enviado do Pai nos legou. Ele, num concerto de bondade, oferece a quem o busca e mesmo a quem dele se esquece a sinfonia de seu olhar complacente e de espera.
Busquemo-lo então. Que assim seja. Então, diante dessa lição linda, né, que a Meimei nos trouxe, vamos elevar os nossos corações a Jesus, primeiramente em agradecimento por podermos estar aqui compartilhando, né, todos nós juntos aqui desse entendimento, dessa sabedoria que Jesus nos deixou, desse bálsamo que nos são enviados agora pela espiritualidade superior, nos aclarando a mente para que nós possamos enxergar o caminho certo a seguir. Que Jesus nos abençoe sempre com as suas luzes de amor eterno, para que nós sigamos fortes e firmes no nosso propósito de melhora, para que nós conseguimos nos enxergar sempre como irmãos, filhos do mesmo Pai, que nós nos demos a mão sempre, um ao outro, nos momentos difíceis e nos momentos de alegria também. Que sejamos a grande família abençoada do nosso Pai eterno. E que sigamos felizes e agradecidos por essa bênção da vida que Deus nos fornece. Que a paz de Jesus possa seguir com todos e que em vossos corações continue sempre a canção do bem, a canção do amor, a canção da paz que Jesus nos trouxe. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Obrigada por emprestarem os ouvidos.